Hi guys, tudo bem pessoal? Hoje a gente vai estudar o nosso conteúdo da nossa apostila de volume 1, certo? Então, tia trouxe aqui para vocês English a Word Language. Então, vamos trabalhar hoje Verb be, Interrogative Form e Object Pronouns and Possessive Adjective. Então, a gente vai trabalhar o verbo be na forma interrogativa e os pronomes objetos e o pronome possessivo, adjetivos possessivos. Então vamos lá. O verbo be, vamos relembrar as três formas dele e aí a gente vai adentrar um pouquinho mais na forma interrogativa, tá certo? Então nós temos a forma afirmativa, interrogativa e negativa. A afirmativa, primeiramente, vai começar com um sujeito, certo? E em seguida a gente vai utilizar o verbo be. Na interrogativa, a gente troca de posição. Quem vai começar é o verbo be e depois vai vir o sujeito, ou a gente chama de pronome. Na negativa, a gente acrescenta apenas a partícula not logo após o verbo be. Então vamos rever aqui a nossa forma afirmativa. Então, para dizer eu sou ou eu estou, eu vou utilizar I am. Segundo, you are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Então, essa é a forma afirmativa. Na interrogativa, a gente lembra que tem que inverter aí. O sujeito ele vai trocar de posição com o verbo. Então, vai ficar am, I. E aí você segue a sua frase e coloca a interrogação. Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Já na negativa, né, é como se fosse igual à afirmativa, porém, logo após o verbo be, eu vou acrescentar a partícula not. E vai ficar I am not. Ou seja, eu não sou ou eu não estou. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not e they are not. Lembrando que hoje a gente vai focar na forma interrogativa, tá? Então vamos ver aqui a interrogative form. Para fazer a forma interrogativa do verbo be, basta a gente inverter a ordem do sujeito com o verbo. Então, a gente tem o verbo, né, o verbo be, só são três, I'm, are e o is, e aqui a gente vai ter o sujeito. Então, nós temos am, I, are you, is he, is she, is it, voltou aqui no plural, are we, are you, are they. Lembrem, coloquei a reticência para indicar que você vai dar continuidade à sua frase e em seguida você põe a interrogativa. Vamos ver aqui que nós também temos, né, de recordar aqui os nossos verbos be. Então, essa parte aqui tem na apostila de vocês, certo? Então, o verbo be é usado no simple present para falar sobre fatos e situações, né? A gente vai incluir aí os verbos I'm, are e o is, que é o nosso verbo be. Então, aqui é a mesma situação do que a gente já viu no anterior, né? Na afirmativa, a gente vai utilizar o sujeito e em seguida o verbo. Na negativa, a gente vai apenas acrescentar a partícula not logo após o verbo. E na interrogativa, a gente troca de posição aí o verbo com o sujeito. Temos as contrações. Essa contração é usada apenas na forma negativa, tá? Na afirmativa também. Então, fica na afirmativa I'm, your, his, she's, it's, we're, your e they. Their. Na negativa, I am not, you're not ou you aren't, she's not ou she isn't. Então aqui ou você contrai o verbo, coloca o not, ou aqui você contrai, né, o not juntamente com o verbo be.
He's not, vai ficar he isn't, she is not, it is not, it isn't, you're not, you aren't, aliás, we aren't, you are not, you aren't, they are not, they aren't. Então, as duas maneiras estão corretas, tanto com a forma abreviada na contração do verbo, como na contração do verbo com a partícula not. Tá? As duas formas estão corretas. O verbo be na forma interrogativa. Então, trouxe essa atividade aqui, que ela está na página 27, se vocês quiserem acompanhar. Aqui vocês teriam algumas tags, certo? E ela perguntava onde seria a posição do verbo be em uma interrogativa. Então, onde era que eu iria colocar o meu verbo be em uma frase interrogativa? Eu iria colocar onde? Antes do sujeito. Então, antes do sujeito, eu vou e coloco o meu verbo be, né, que é para indicar aí a interrogativa, tá bem? Então, ó, que nem esse, ó. O are, ele veio antes do sujeito, certo? Nessa aqui também, ó, isn't, né, aqui é uma pergunta negativa. Assim também como essa, ele veio o are antes do sujeito. Trouxe também para vocês aqui de uma forma mais simplificada, juntamente com uma frase e com a resposta. Porém, aqui está dizendo que a gente nunca vai usar uma resposta de forma contraída. A gente usa completa, certo? Agora assim, ó, de forma contraída, juntamente com o verbo, a gente não usa. Então, nessa tabela a gente tem Am I fluent in English? Então, se sim, yes, you are, no, you are not, ou no, you aren't. Então, aqui você viu que tem duas possibilidades de resposta negativa, ou completa ou contraída. Já aqui na outra, are you a Shakira fan? Então, yes, I am, ou no, I'm not. Próxima, is he, is she? Ou então, is it English? Se sim, yes, depende do pronome que você usou. Se for o he, yes, he is. Se for o she, yes, she is. Se for o it, yes, it is. Se for negando, aí você usa um deles. Eu vou usar só com o he. No, he is not. Ou então, no, he isn't. Certo? Já na forma de plural, a gente tem aqui, né, o are. Are we, are you e are they. Então, você usa um deles, certo? Para fazer a interrogativa. Vou pegar you. Are you from Africa? Se sim, yes, you are. Se não, no, you are not. Ou no, you aren't. Então, vocês podem estar usando na forma negativa duas maneiras de estar utilizando, né? Ou na forma contraída ou na forma completa. Lembrando sempre que na forma interrogativa, quem vai começar a minha pergunta é o verbo be, tá? Pode ser o I, pode ser o is ou o are, depende lá do pronome que você vai estar usando. Se não tiver o pronome em si, você pode estar usando também nome de pessoas. Se tiver duas pessoas, então você vai saber que o verbo lá vai ser o are. Se estiver falando apenas de uma, singular, is, e assim sucessivamente. Essa terceira questão também trouxe aqui para vocês da apostila, era para vocês fazerem o seguinte, responder, né, as seguintes perguntas. Então, o que eu vou observar? Como está construída a minha interrogativa? Então, aqui eu tenho uma pessoa e aqui eu tenho o verbo be. O verbo be que foi utilizado na interrogativa foi o is. Então, certamente minha resposta também terá ele. Então, is Shakira Mexican? Então, de acordo com, né, a atividade do texto anterior, a gente iria dizer se sim ou se não, né? Como ela não era, então eu posso ter duas possibilidades de resposta. Eu posso dizer no, she is not, ou no, she isn't. Tanto faz ou completa
ou de forma abreviada. As duas formas estão corretas, tá bem? Já na letra B, is Waka Waka a loud song? Então, aqui está falando de uma música, não é isso? Então, se está falando de uma música, o meu pronome, eu não posso dizer ela, né? Usando o pronome she, eu tenho que responder com o pronome it, porque ela se trata de uma música e não de uma pessoa. Então, se eu utilizei is Waka Waka, né? A love song, eu digo no, it is not, ou então no, it isn't, certo? Então, aqui eu posso utilizar tanto completa como de forma abreviada. Usei o it, como eu já falei, porque Waka Waka não é uma pessoa, e sim o nome de uma música. Então, por isso que eu utilizei o pronome it, tá bem? Letra C. Is English easy? E aí? Sim ou não? De acordo com o que tinha anteriormente, sim, né? Então, yes, it is. Né? Então, também utilizei aqui o meu it, porque aqui não se trata de uma pessoa, né? Se trata de um objeto, de um animal. Sempre que tratar de um objeto, de um animal, de uma coisa, né? A gente vai utilizar o pronome it. Então, em inglês é fácil? Yes, it is, ou seja, sim, é. E na outra, eu utilizei perguntando para você, ó, you. Então, se eu estou fazendo uma pergunta para você, você vai dizer sim, eu, ou então não, eu, certo? Are you a non-native English speaker? Então, yes, I am. Sim, eu sou, certo? Ou sim, eu estou, vai depender da frase, né, para a sua resposta. Yes, I am. Respondi com I, porque aqui tem perguntando você, tá certo? Próximo. Essa daqui era para a gente fazer o seguinte. A gente iria ver as sentenças e iríamos resolver aqui as perguntinhas. Então, a gente iria transformar essas frases na forma interrogativa. Então, o que é que eu vou dizer para vocês? Observem o sujeito da oração. Aqui nós temos England and Germany. Então, são duas, né? Aqui está o meu verbo be. Olha onde ele está aqui, ó, depois do sujeito. Já na minha interrogativa, onde é que o meu verbo be ele tem que vir? No início da frase. Então, ele veio aqui, ó, are England and Germany. E aí eu sigo a minha frase normal e ponho o meu ponto de interrogação no final da frase. Assim a gente vai seguir com as demais alternativas. Então aqui, ó, Shakira is. Então sempre vai ser assim, aqui é afirmativo, então sujeito e o verbo be. Quando eu for transformar uma frase na forma interrogativa, o meu verbo be, ele vem para o início da frase, em seguida vem o sujeito. Então fica is Shakira, e aí eu sigo a frase normal, ponho a interrogação. Da mesma forma o restante. Olha onde está o verbo, certo? Então ele vem para o início, logo após vem o sujeito e o complemento da frase com um ponto de interrogação. Assim também a letra D. Então, primeiro o meu verbo, depois o meu sujeito e o complemento da frase com ponto de interrogação. Vamos ver como fica a letra E e a F? Então, aqui, ó, certo? O meu verbo be vem para o início, em seguida vem o sujeito e o meu ponto de interrogação. Não pode esquecer o ponto, tá? Na letra F, da mesma maneira, certo? Então, is India a big country? Então, is India a big country? Então, eu vou colocar sempre o meu verbo be, vem para o início da frase, em seguida vem o meu sujeito, tá certo? E o complemento e o ponto de interrogação. Aqui embaixo, eu coloquei para vocês uma pay attention, para vocês prestarem atenção. Muitas vezes pode não aparecer o verbo be no início da frase, para fazê-la interrogativa. E pode aparecer uma W8 question, né? Pode aparecer where, who, what, when, how. Então, se aparecer uma W8 question em qualquer lugar aí, se for interrogativa, ela que vai iniciar a frase.
e não o verbo be, tá? Então, só se por acaso ela aparecer. Então, se por acaso ela aparecer, quem vai começar a frase vai ser a W8 question, tá bem? E em seguida você já vê logo o verbo, ó. Então, se aparecer, ela inicia e depois você põe o verbo be, tá certo? Quinta questão. Vocês iriam responder essas perguntinhas, né? Tia selecionou aqui algumas, certo? Pra eu fazer com vocês. Essa quinta era só para vocês fazer o seguinte: olhar e responder, se sim ou se não. Então, vamos ver aqui a letra A. Are you 14 years old? Se sim, são questões pessoais. Se sim, eu digo yes, I am. Né? Perguntou você, ó. Are you? Você. Né? Você tem 14 anos? Yes, I am. Ou no, I'm not. Já na letra B, is your mother a teacher? Yes, she is. Por que eu usei o she? Porque mother é mãe. Posso substituir pelo pronome she, ela. Yes, she is. Sim, ela é. Ou no, she isn't. Não, ela não é. Are you and your best friend tall? Se for, yes, we are. Ou então, no, we aren't. Letra D. Are you parents fluent in English? Se for, yes, they are. Porque your parents, seus pais, eles ou elas, né, no plural. Então, por isso que eu uso o pronome they. Então, yes, they are. Ou no, they aren't. E na última, is your name long? Se for, yes, it is. Ou no, it isn't. Tá? Então, vai depender. Já a 6 era só para vocês analisar a frase e associar a resposta, assim também como essa questão 5, tá? Então, vamos aqui ver o Object Pronouns. Object Pronouns são usados para substituir nome de pessoas, animais ou coisa, que não são sujeitos da oração. Então, presta bem atenção. Os pronomes objetos, eles servem para substituir o nome de pessoa, de animais e coisas, porém, eles não são o sujeito em uma oração. Então, trouxe aqui eles para vocês. Nós temos me, you, him, her, it, us, you e them. E a tradução está aqui do lado, caso você queira, certo? Vê aí a tradução do Object Pronouns. Aqui, nós temos uma diferença. Olha só, nós temos o sujeito e nós temos o objeto. Para I, eu uso o Object Pronouns me, you, he, him, she, her, it, we, us, you e they, them. Ok? Então, tem essas diferenças. Porém, ele serve para quê? Para substituir nome de pessoa, coisas e animais, porém não são o sujeito em uma oração. Vamos analisar aqui. Quando eu digo Júlia loves Paulo, então Júlia ama Paulo. Se Júlia ama Paulo, quem é o sujeito? Não é a Júlia, que ama o Paulo? Então, Paulo é sujeito? Não. Então, como ficaria aqui a minha frase? Eu utilizando aí para o Object Pronouns. Ficaria She loves him. Então, aqui, se eu não quisesse modificar o Júlia, eu poderia dizer Julia loves him. Júlia ama ele, tá? Porém, eu coloquei o pronome e o objeto, tá? Então, eu digo she loves him. Ela ama ele. Ou ela o ama, né? Já aqui, se eu inverter a situação, Paulo loves Júlia. Agora, Paulo ama Júlia, mas sabe lá se a Júlia ama Paulo? Né? Então, se a gente colocasse no Object Pronouns, fosse substituir aí, né? Ficaria da seguinte maneira: He loves her, porque Júlia aqui corresponde a ela, e ela, deixa eu te voltar aqui, ó, e ela, she, no Object Pronouns, corresponde a her. Então, é só você dar uma lembradazinha aqui nessa tabela, tá? Então, fica he loves her. Ele ama ela.
Já na outra frase nós temos Mike and I study with Isabel and Livia. Então, eu estou dizendo que Mike e eu estudamos com Isabel e Lívia. Então, Mike e eu são quantas pessoas? Duas. Qual é o pronome que eu substituo ali por Mike and I? Não é nós? Né? Mike e eu, nós. E Isabel e Lívia, elas correspondem a quais object pronouns? Vamos ver? Olha só. Them. Então, fica we study with them. We study with them. Não é fácil? Né? Então, eu coloco aqui o Mike and I. Eu vou lembrar que é o pronome we, nós. Estudamos com elas. Elas quem? Isabel e Lívia. Então, substituir o nome de quem? De pessoas aqui pelo meu objeto, né? Que seria o them. O them é they e them, certo? Eles ou elas. Já se eu colocar o contrário, olha só. Isabel and Lívia study with Mike and I. Então, Isabel e Lívia, elas. Então, elas estudam conosco. E esse conosco aí seria o us. Então, vamos ver como fica. They study with us. Elas estudam conosco. Tá certo? Então, é só você lembrar dessa substituição. Ok? Não é fácil? Certo. Agora, a gente vai ver o possessive adjective. Ok? Os possessive adjective não varia nem em gênero, apenas nas terceiras pessoas singular, tá? Aqui eu vou mudar e tem lá para mulher e homem e o neutro. E nem em número, então nem varia nem em gênero e nem em número, apenas na terceira pessoa, tá? Por exemplo, a primeira pessoa do singular em português, eu digo meu, minha, meus e minhas. Enquanto na língua inglesa a gente tem apenas um, my, certo? Então não importa se é para mulher, se é para homem, certo? É só um, my, que é meu, bem? Os possessive adjetivos são usados para indicar posse e são usados antes dos substantivos, ou seja, do objeto que a pessoa pertence. Então, eu tenho aqui os possessive adjetivos. Eu tenho my, your, his, her, its, our, your e they. Ok? Tradução aqui do lado, caso vocês queiram, tá? E vamos aqui ver o exemplo. Então, eu digo, my car is yellow. Então, eu estou dizendo o quê? Meu carro é amarelo. Olha só onde foi que veio aqui o meu possessive adjective, ó, my, meu, certo? Meu carro. Então, ele veio antes de um substantivo, certo? Ó, a descriçãozinha aqui, ó. E eles são usados antes dos substantivos. Então, o carro não é substantivo? Então, ele vem antes. Tudo que for substantivo, esse possessive adjective, ele vem antes, ok? Então, fica my car is yellow, certo? Our school is very cool. Our, nossa escola, is very cool. Então, nossa escola é muito legal. Quem é que é legal? É a escola. Então, escola é o meu substantivo. Então, antes do meu substantivo, eu uso o meu possessive, certo? Aqui na próxima. This is my mother. Her hair is brown. Então, esta é minha mãe, o cabelo dela é marrom, né? Castanho, sei lá. Então, eu tenho aqui o my, que indica posse, né? Minha mãe. Eu utilizo sempre antes dos substantivos. E aqui também estou falando do cabelo dela, que é dela que é a minha mãe, né? Estou me referindo, então, her. Próximo. Their book is very interesting. Então, book é o meu substantivo e their, certo? Então, sempre vou estar utilizando aqueles livros, aquele livro é muito interessante. Então, eu sempre vou estar utilizando eles antes dos substantivos. His parents arrived today. Então, sempre antes dos substantivos. E na última eu tenho
he does his homework. Então, homework é o meu substantivo, portanto, eu coloquei aí ele antes do meu substantivo, tá? Aqui a gente iria só responder, quem quiser acompanhar na página 29, quais palavras indicam posse, it ou their. Então, que indicaria posse, né? O possessive adjective, their. Na letra B, né? A gente poderia substituir aí o it. Qual sentença? The language, ok? Então, essa é de acordo com a atividade que vocês têm aí na apostila, na página 29, certo? Who does their? Na sentença 2, né? Essa palavrinha aqui, esse pronome, their, estava substituindo o que? Se referindo a quê? The native English speakers, né? Então, essa daqui era de acordo com as frases que vocês tinham anterior. E na última, né, seria aqui o meu it, certo? Qual das palavras é usada no lugar do object, né, do object. Então, seria o it. Sempre que tiver o their, é possessivo. O it não, o it já é objeto, certo? Um é o objeto e o outro é o posse, que indica a posse. Aqui, trouxe para vocês essa tabelazinha que também tem na apostila. Aqui eu tenho meus pronomes, aqui eu tenho o objeto e o possessivo. Então, I vai corresponder a me e my, you, your, him, his, her, it, its, olha só a diferença. Us, our, you, your, them, their. Ok? Possessivo adjetivo e aqui o objeto, tá? Pronome objeto. Essa aqui, tia não vai fazer com vocês, tá? Pronto, meus amores. Então, foi isso a nossa aula de hoje. Conteúdo simples, rápido, prático. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês não conseguiram assimilar direitinho, vocês podem me procurar, tia tira todas as dúvidas, se for necessário, mas creio que não, é um conteúdozinho que dá para vocês conseguirem, né? Confio em vocês. Então, um beijo no coração de cada um e até a próxima. Goodbye.